meu povo. Que noite mais terrível. Olha, vou te contar, viu? Sério. Primeiro que eu não tava conseguindo dormir de ansiedade que eu tava pra esse volta às aulas. Tava muito ansiosa. E daí é aquela coisa que vem a ansiedade com a autocobrança, sabe? Então, eu não tava conseguindo dormir porque eu tava... Nossa, eu queria ter feito isso nas férias. E eu não fiz. E acabou as férias. Eu me cobro muito. Então, eu fiquei ontem, antes de dormir, pensando isso o tempo inteiro, sabe? Eu não descansei a cabeça, assim. Então, eu demorei muito mais pra dormir por causa dessa ansiedade. Enfim, também acordei aí no meio da noite desesperada, achando que eu tinha deixado meu coelho solto e o tempo tava meio chuvoso. Então eu levantei, eu fui lá ver como ele tava e voltei a dormir. Enfim, agora eu tô aqui prontinha, já arrumei minha cama, já tomei meu café, agora eu vou terminar de me arrumar. Agora são 7 horas e daqui a pouquinho eu vou sair. E é isso, simbora. Primeiro dia do último ano da faculdade. Bem básica, porque o acessório desse semestre é a inteligência e a beleza. Conta pro pessoal que a gente foi na academia, mas a academia tava muito cheia. E aí a gente vai fazer o quê? Abdominal em casa, né? Conta pro pessoal disso. E eu tô aqui fazendo abdominal com a minha Ditinha. Falta uma série, simbora. Morri. Olha, minha gente, eu queria aparecer aqui num melhor estado, tá? Mas, ainda bem que não dá pra sentir cheiro por vídeo ainda. Porque, assim, hoje eu tô acabada. No final das contas, eu nem precisava ter levado material e, enfim, pra aula. Porque não teve aula, né? O nosso primeiro dia, ele foi só uma recepção pros calouros. E pra, enfim, né, com coletivo também pros outros cursos, né, os novos. E foi no auditório ali do campus, aí depois de um período assim, a gente foi para uma sala individual e aí a gente fez né, uma fala com os alunos novos e depois a gente fez um tour pelo campus, que é a parte que eu mais gosto, de mostrar os laboratórios e falar um pouco sobre. E, enfim, não teve aula, isso acabou levando a manhã inteira, foi até às 11h30. E aí eu fui embora meio-dia, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o que foi falado, então eu acho que nesse vlog eu vou estender ele aí pro vlog da semana inteira, não só do primeiro dia, porque hoje realmente não teve aula, então eu não posso falar que é o primeiro dia de aula, sabe? É o primeiro dia voltando de recepção, mas não teve aula ainda, né? Então, vou estender aí essa semana esse vlog e amanhã eu quero aparecer num estado um pouquinho mais apresentável para falar exatamente o que foi falado e os pontos assim principais que eu achei que talvez sirva também como uma fala para você que está começando e que me assiste aqui, que foi o nosso vice-coordenador do curso que falou. E é isso, gente. Eu, detalhe, trabalhei, consegui colocar algumas coisas da minha vida em ordem, que... Eita, neném! Semana passada. Que foi? Tá se afogando. Que foi, Mia? Mo, passou? Semana passada eu trabalhei igual uma doida, insano, porque na floricultura era Dia da Mulher e sempre é uma loucura, assim, então são 2 dias intensos, assim. Então, realmente, hoje foi o dia oficial de colocar a vida em ordem, sabe, gente? Eu tô segurando o celular com os 2 braços, porque eu treinei braço, agorinha.
e eles estão tremelicos, tá? Então, se o vídeo não estiver muito estável, por favor, me perdoem. A franguinha treinando com os 2,5 quilos, mas é o que tá tendo. Que semana passada, e agora que eu percebi que talvez o áudio fique abafado, que eu tava com a mão ali. Péssima blogueira, mas é que realmente hoje já fiz tanta coisa que a minha cabeça não tá nem funcionando mais. Eu só quero tomar um banho e arrumar as coisas pra amanhã. Porque realmente hoje eu botei a vida em ordem, sabe? E fazia uma semana que eu não ia pra academia. Semana passada eu fui só num dia, então hoje eu tô voltando novamente e eu tô acabada. Só que eu odeio ir pra academia de noite porque tem muita gente e hoje tava muito calor. Eu tô com dor de cabeça de ter ido na academia, assim, tá explodindo aqui. E é isso, pessoal. Vou tomar um banho, que eu não tô mais nem eu me aguentando. Mas enfim, não queria deixar de vir aqui falar com vocês ainda hoje. E aí, ao longo da semana, eu continuo compartilhando algumas coisas e os pontos principais que foram compartilhados. E a real é que não sei como será se a gente vai ter vlogs na facul, porque não posso mais gravar as aulas, né? Por causa dessa lei do celular aí, a gente não pode pegar o celular nas aulas. Então, eu não sei como vai ser, mas enfim, veremos aí no andar da carruagem. E é isso. Oi, meu povo! Cá estou. Agora são 9h25 da noite. E hoje foi um dia muito especial. Eu tô aqui agora no meu cantinho, acendi uma vela, vou ver o que eu vou fazer e acabei decidindo sentar pra papear um pouco com vocês. Mas acho que realmente o que eu quero falar eu vou conseguir só gravar aí no final de semana com mais tempo pra pensar e oxigenar um pouco as ideias, sabe? Porque realmente agora que voltou a rotina, eu só tô chegando em casa de noite e enfim, eu não gosto muito de gravar de noite porque eu acabo preferindo de dia. Então acho que vou acabar falando só realmente aí final de semana. Mas enfim, é o que temos. Hoje foi um dia super legal, a gente teve aula. Então realmente foi assim o meu primeiro dia de aula, né, no sétimo semestre. Na terça-feira a gente tem a disciplina de Libras e tem uma disciplina também que é, nossa, é uma bíblia, o nome da disciplina é tecnologias, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, na educação. E eu me surpreendi muito com Libras, eu tô até aqui com o alfabeto, vou pegar pra vocês, com o alfabeto impresso que a prof deu pra nós, o alfabeto em Libras, porque realmente é um, eu não sei, eu me emocionei na aula, sabe? Porque é uma outra língua, né, gente? Não é tipo assim, oh, Libras, sabe? É uma língua brasileira de sinais. Assim como a gente aprender inglês, assim como a gente aprender italiano, francês, é uma língua. Então, assim como a gente tem também a questão de regionalidade, de diferença de sotaque, né? Libras também tem. E a questão que eu achei mais interessante é que, assim, eu sou uma italiana nata que eu falo mais com as mãos do que com a boca, né? E na Libras tem muito isso, né? É o sinal e gesticulação o tempo inteiro com a mão, mas principalmente facial. Então as nossas expressões contam muito. Não adianta eu falar que eu tô triste em Libras e eu tô triste, né? Fazer o sinal que, enfim, eu não sei ainda, né? Mas eu tô triste e tu tá ali sorrindo, sabe? Então tem que ter uma conexão com aquilo que você tá fazendo, o sinal, com a sua expressão facial, né? E, enfim, a gente ficou aí 2 períodos, é uma disciplina de 36 horas, então são só 2 créditos, né? E, enfim, eu fiquei bem feliz, assim, porque eu acho que vai ser uma disciplina que a gente vai se divertir, vai aprender realmente, porque tu tá aprendendo outra língua, sabe? Então, eu achei que ia ser uma coisa meio assim, sabe? Mas eu tô me surpreendendo, assim, e eu gosto quando assim acontece, sabe? E, enfim, aí a prof passou o alfabeto, já fez a gente treinar o nosso nome em Libras.
E, enfim, eu sou canhota, então eu vou fazer com a mão esquerda, mas quem é destro faz com a mão direita. Então, várias coisinhas aí pra gente ir adaptando. E aí terminou a aula 9h10, o horário normal que a gente tem no intervalo. Aí a gente teve a aula que é mais das tecnologias, que ela foi no laboratório de informática, que ela é uma disciplina que ela é eletiva, então a gente escolheu essa disciplina, né? A turma escolheu essa disciplina para ter, que quando a gente tá no 7º e no 8º semestre, geralmente tem 2 disciplinas que a gente escolhe, quais que a gente quer fazer, e a gente acabou escolhendo essa. E ela fala basicamente sobre tecnologias, sobre ferramentas para usar no ensino de biologia, a questão também de formatação, então como formatar um artigo no Word, por exemplo, como criar uma planilha, como criar gráfico. Assim, realmente é bem básico mesmo. Eu acho, né, na minha visão, que poderia ser logo nos primeiros semestres essa disciplina, e não agora já no finalzinho. Porque a gente já fez relatório, a gente já fez relatório de estágio, a gente já fez artigo, e aí a recém agora tá aprendendo a formatar, parece que dá um bug na cabeça, sabe? É uma coisa que devia vir antes do que você já ter feito tudo que você fez. Mas enfim, sempre a gente vai aprender alguma coisa nova, né? Então a gente nunca sabe tudo nessa vida. Então tem algumas coisas lá fazendo planilha e tabela que eu não sabia e já serviu, né, como um novo aprendizado aí da aula. Mas realmente é bem básico assim mesmo, sabe? Aí a prof fez um questionário também sobre quais as ferramentas que a gente já utiliza, já conhece, enfim, para a gente assinalar, para ela ter uma ideia mais ou menos. E, enfim, e foi basicamente isso a minha manhã. Depois aí eu fiquei com o último período livre, porque a aula geralmente vai até 11h10. E, enfim, de tarde eu fui trabalhar. Hoje, na verdade, eu não tava nem a fim de estar aqui gravando esse vídeo, porque eu tô naqueles dias e assim, eu estou me sentindo, sabe? Alguém respirar do meu lado, eu quero matar, mais ou menos assim. Eu tava assim de tarde. Então eu fiquei na minha de tarde resolvendo as minhas coisas, enfim. E quando eu falei que ontem foi um dia de colocar a vida em ordem, foi porque realmente foi um dia de colocar a vida em ordem. Várias coisas que eu tava atrasada, né, que eu já queria ter feito antes, eu fiz ontem. Uma delas foi me inscrever novamente no inglês. Eu fiz a minha matrícula, mas dessa vez é para uma disciplina de conversação. Então, porque eu me formei no ano passado, ano retrasado, no inglês, todos os anos que eu fiz, né? Então eu concluí. E aí agora tenho essa turma de conversação. Então eu vou ter aí toda quinta-feira de noite destinado para isso. E eu tô bem feliz porque é algo que eu quero aprimorar muito a minha conversação em inglês. E não tem nada melhor do que praticando, né? Assim como Libras que eu tava falando, eu sei que a gente vai estar praticando aí toda terça-feira. Então, durante esse semestre eu vou estar sabendo falar mais em Libras do que talvez no ano que vem, que eu não vou mais ter e não vou mais ter contato com pessoas que falam, sabe? Então, sempre quando a gente quer aprender alguma coisa nova assim, quanto mais a gente se colocar submerso naquilo, se imergir naquilo, enfim, a gente vai conseguir realmente aprender mais rápido de fato, assim, sabe? Então, o inglês é algo que eu sinto muita falta no meu dia a dia. É óbvio que eu consumo podcast em inglês, série em inglês, artigo em inglês, livro em inglês, mas a conversa realmente, sabe? E, enfim, é algo que faz muita falta, então eu tô muito feliz que eu consegui participar dessa turma e com a professora que eu sou apaixonada, que é a prof que me ensinou tudo que eu sei, que tá comigo desde o início. Então também eu tava demorando um pouquinho pra tomar essa decisão, que eu queria ver realmente quem ia ser a professora da turma, sabe? Enfim, fui ontem lá, fiz a minha matrícula, aí depois eu fui na academia e cheguei em casa mortinha e é isso. E hoje eu dei um outro passo também para uma das minhas metas desse ano, que na verdade é uma meta que ela foi adiada de 2020, porque 2020
janeiro de 2020 eu fui viajar e quando eu voltei eu tava com esse desejo muito grande assim no meu coração. E acabou que eu não consegui. Ano passado eu ia iniciar e eu também acabou não conseguindo. E esse ano que eu tô com mais esse foco assim, eu realmente consegui iniciar, sabe? Inclusive ele tá aqui no meu vision board que eu fiz na minha no meu planner, que simplesmente é fazer balé. Sim, comecei a fazer balé e assim, eu sou apaixonada, eu acho o balé tão lindo, tão elegante. Eu tenho escoliose, então a minha postura ela é assim, sabe? Então é algo que vai me ajudar a ficar mais posturada, né? Já aprendi hoje uma tática aí para manter a postura, enfim. Então, tô realmente muito contente. A aula é sempre na terça-feira e 1 hora, né? A prof é um amor, querida, e assim, foi muito legal. É balé adulto, então não tem, né, crianças menores, é mais essa faixa etária mesmo. E assim, tô dolorida, viu? Eu fui na academia ontem e eu treinei peito, costas e tríceps. E eu não tô sentindo as minhas costas. E não é por causa da academia, é por causa do balé, que eu fiquei o tempo inteiro assim e ainda tendo que, né, fazer coisas assim. Enfim, tô muito feliz porque não tem nada melhor do que se cuidar da gente. E esse ano isso é a minha prioridade acima de tudo, sabe? E realmente, assim, eu não gosto muito do ambiente da academia, né? Ontem foi um caos quando eu fui na academia de noite e então, assim, ali é um ambiente que realmente você se sente confortável e é 1 hora que tu tá tendo consciência do teu corpo, sabe? Tá se enxergando no espelho, tá se sentindo bonita, tá se sentindo capaz. Então é toda uma outra coisa por trás, assim, sabe? Eu achei muito. Não sei, fiquei mais apaixonada ainda porque eu acho o balé, assim, uma arte lindíssima. E, enfim, tô muito feliz que eu comecei e tomara que eu continue aí com esse hábito e realize mais esse sonho. Mas só queria compartilhar aqui com vocês realmente para vocês cuidarem de vocês, né? Encontrarem algo que vocês gostem verdadeiramente e vocês façam aquilo com prazer, sabe? E não vejam o tempo passar quando vocês estão fazendo aquilo. E de preferência algo que movimente o nosso corpo, algo que faça a gente estar ativo fisicamente, sabe? Enfim. Eu também tô aqui, já que eu tô falando, já deu 10 minutos de mim falando, e eu ainda nem falei sobre como foi o primeiro dia, né? Mas tudo bem. Eu fiz janeiro, né? Fevereiro eu já não fiz, a gente já tá quase terminando março. Mas nesse meu planner que eu comprei esse ano, no final do mês, ele tem uma página em branco. E aí, essa página em branco, eu pensei em fazer um overview do mês. Então, escrever algumas coisas que aconteceram, o que eu gostei, o que eu penso que poderia mudar. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz em janeiro, que foi o único que eu fiz até agora. Eu escrevi um texto corrido sobre como foi o meu mês. E eu quero fazer isso para fevereiro também. Mas eu ainda não consegui parar para realmente revisar, né? Agora em março eu quero fazer no último dia do mês para estar realmente bem certinho, sabe? Mas enfim, gente, é basicamente isso. Aí eu quero tentar seguir. Tá sendo meio difícil, mas eu recém tô no segundo dia, então, como eu falei, eu me cobro muito, então eu fico assim, calma, respira, que a gente recém tá no início e vai dar tudo certo. Porque eu tava com uma rotina nas férias de eu acordar, de eu ir pra academia, de eu tomar meu café, de eu tomar meu banho, de eu fazer 30 minutos de leitura e ficar ali a manhã inteira estudando, enfim. E não vai ser o que vai acontecer agora com as aulas. Então, eu ainda tô com alguns hábitos que eu quero seguir, que é a questão da academia, fazer pilates 1 vez por semana, fazer o balé 1 vez por semana, meditar todos os dias, fazer journal todos os dias, que é escrever, né? Fazer uma escrita, ler. Então, assim, é muita coisa pra aprimorar num dia de 24 horas, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sei que se eu conseguir encaixar, vai dar tudo certo. Mas às vezes a gente chega, tipo, agora já é 9h40. Eu já estaria de banho tomado deitada na minha cama se eu não estivesse aqui gravando o vídeo.
Mas então é tudo uma coisa que é adaptável, sabe? Não é uma rotina engessada que ela tá ali para ser seguida à risca. Não, ela é uma rotina que tá ali para me servir. Eu sei que se eu conseguir fazer a meditação, que se eu conseguir fazer a minha escrita é algo que vai me ajudar. Então, tudo bem se eu não fizer hoje. Isso tô falando pra mim mesma, tá? Mas enfim, gente. E é isso. Hoje eu ainda não tenho nada mais pra fazer agora de noite que eu tinha previsto aqui nas minhas coisas, porque já tô muito cansada e eu vou tomar um banho e dormir mesmo. E, enfim, era isso que eu tinha pra falar por enquanto, mas final de semana eu venho conversar com mais calma sobre alguns pontos que a gente teve aí no nosso primeiro dia. E continuo registrando aí para vocês ao longo da semana das aulas. Amanhã eu tenho aula de estágio e também vai ser uma aula diferente, vai ser no parque daqui da minha cidade. Então vamos ver como vai ser. E enfim, é isso. Eu realmente gostaria de continuar conversando aqui com vocês, mas minha cabeça já tá explodindo, eu não tô mais aguentando os meus olhos abertos. Então não vai dar muito bom se eu continuar querendo falar alguma coisa. Mas enfim, quero muito compartilhar com vocês alguns dos pontos principais que o nosso vice-coordenador do curso falou no começo das aulas, que talvez seja útil para você aí que tá me assistindo. Mas eu falo no final de semana. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Aqui no parque, agora eu tô esperando as meninas chegarem. E é isso. Tô ansiosa pra ver o que vai ser essa aula hoje aqui no parque. E vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Eu coloquei uma ventosa atrás do meu celular na ideia de conseguir vir vindo pra cá gravando um pouco pra vocês, mas eu não consegui apoiar o celular num ângulo legal aqui no carro. E também eu não ia conseguir falar, porque trânsito caótico das 7h30 da manhã. Então, assim, muita atenção. E como eu ainda não sou uma motorista muito craque, sabe? Então, prefiro me concentrar só numa coisa. Às vezes nem a música rola. Então, enfim, estamos indo por etapas. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you...
palmas pra mim. No final das contas, tenho que bater palmas pra mim. Olha, cheguei em casa correndo, comi uns pedaços de bolo que a minha irmã fez, porque às 7 horas eu teria a minha aula do inglês, né? Cheguei lá, pedi lá pro recepcionista qual é que era a sala, e daí ele... Julia, começa em 10 de abril. Aí tô eu aqui, de volta em casa pra ter agora minha rotina. Acho que eu vou ir na academia e... Olha, gente, aonde é que eu tô com a cabeça, pelo amor de Deus? Então, minha gente, sentei aqui agora pra tirar meu tênis, já que eu não terei aula. E o que aconteceu? Que eu fui essa semana pra me matricular numa turma de conversação de inglês, como eu já falei pra vocês aqui antes. E aí, começa no dia 10, começa no dia 10. O que eu imaginei? Começa na semana do dia 10 de março, né? Afinal, a vida, ela começa em março, geralmente, né? As aulas, enfim, depois do carnaval, né? Ano novo e tal. E juro por Deus que eu não li a mensagem que eu tinha recebido, que tá aqui no meu telefone, falando que começa 10/4. Olha, que vergonha. Aí eu cheguei, perdi, já tava entrando, né? Porque eu já conheço, já estudei anos lá. Qual que era a sala e o moço me olhou, começa em 10 de abril. E aí eu fiquei, como assim, querido? Tudo bem, a minha cabeça tá na lua ultimamente, mas enfim, gente. Por um lado fiquei felizinha, mas que eu vou poder aproveitar essa noite pra papear um pouco aqui com vocês, algumas coisas que eu ainda não tinha conseguido papear. Mas também fiquei triste porque eu tava o dia inteiro já matutando o inglês na minha cabeça, sabe? Porque eu realmente estou muito feliz de ter conseguido mais essa oportunidade, esse privilégio de poder estar aprimorando meu inglês, porque eu sei que, né, com a prática todas as coisas ficam melhor. E assim eu vou poder conversar com alguém além de eu mesma, porque eu converso muito comigo mesma em inglês all the time, e aí eu preciso externalizar um pouco isso, sabe? Porque na minha cabeça tudo faz sentido, e às vezes quando a gente tá speaking, falando, não vai fazer sentido. Então, eu já acordei hoje com a minha mente pensando em inglês, sabe? Então, só os papos que eu tinha comigo hoje era tudo tentando pensar palavras e frases em inglês. E eu acho esse vídeo, vou dar bastante ênfase. Acho que esse vlog, gente, ele vai ficar assim com 40 minutos. Eu espero muito que vocês assistam até o final. Porque eu tenho tantas coisas importantes pra falar nesse vlog que ele daria 1 zilhão de vídeos diferentes. Mas eu vou deixar as ideias anotadas pra eu poder destrinchar melhor cada um desses assuntos em vídeos aí posteriormente. Mas essa questão do inglês é algo que é assim, super, hiper, mega, que eu vou sempre bater na tecla, assim. Eu sei que não é todo mundo que tem o privilégio e a oportunidade de estar estudando, assim, numa escola, inglês, enfim, né, fazer esse cursinho externo até a própria escola, que já tem, às vezes, essa disciplina. Mas hoje tem muitos aplicativos, Duolingo, até empresas que fazem só online. Então, assim, a gente tem muito mais maneiras de aprender e de estar em contato, e eu acho que a língua inglesa é uma das que a gente mais tem contato, através das séries, através de livros, através das músicas. Então, assim, eu comecei a fazer inglês quando eu tinha 12 anos, se não me engano. E pra mim foi uma virada de chave muito grande, assim, porque eu não passei por aquele processo de que eu tô ouvindo você falar em inglês e eu tô tendo que traduzir cada palavra pra fazer sentido na minha cabeça. Não, já faz sentido automático, sabe? E isso já é um nível muito avançado, assim, que eu já logo consegui, sabe, fazer essa virada na minha cabeça. Então, assim, quando eu tô pensando, conversando em inglês, eu não fico pensando na tradução das palavras, simplesmente sai. Eu não sei explicar, porque pra mim isso, graças a Deus e aos meus estudos, já é algo natural. Então, é realmente algo assim muito que é treinável. Então, se você nunca estudar, nunca treinar, nunca praticar, não vai ser algo natural. Mas é assim, ai, gente, é extremamente importante. E eu fico indignada um pouco com as pessoas que não veem tanta essa importância, sabe? Até eu vou achar aqui um vídeo que eu tinha salvo esses tempos atrás no TikTok que falava sobre isso, sobre a importância de você, do inglês, né,
Para além de que nem a gente ouve sempre falar na escola, ampliar as oportunidades de trabalho e tal, o inglês ele é muito, muito além disso. Eu vou ver se eu acho o vídeo aqui e eu já continuo o papo. Achei. Olha só como eu tô sendo muito objetiva agora ao entrar no TikTok. Fui revirar até que eu encontrei o vídeo que eu tinha salvo, mas ele é assim: motivos para não desistir de estudar inglês. Você ainda vai viajar para sua cidade dos sonhos. Você ainda vai assistir o seu filme preferido em inglês sem precisar de legenda. Você ainda vai conseguir ler livros em inglês sem dificuldade, ou no meu caso, artigos. Você ainda vai conseguir o trabalho que você quer. Você ainda vai falar com confiança e se conectar com pessoas do mundo todo. Tem coisas que, se você não se organizar para viver, dificilmente irá acontecer. Tem porta que apenas a disciplina abre. E isso aqui é lá de 2024, metade do ano ali que eu tinha salvo, que realmente foi algo que me marcou, porque eu fui uma pessoa que eu nunca desisti. A minha turma, ela começou bem grandona e a única que fez todos os anos e persistiu, apesar da faculdade, apesar da rotina puxada, fui eu. Então eu fui a única que me formei no final de todos os anos. E realmente, assim, eu vejo que hoje faz total diferença, sabe? Não só, porque eu falo inglês, mas assim, pela gama de outras coisas que a gente tem acesso. Então, por exemplo, tem muito mais material, infelizmente, disponível sobre algumas matérias em inglês do que em português. Tem artigos incríveis em inglês e quem não sabe, às vezes tu vai traduzir, a tradução literal, ela não é a mesma coisa, sabe? Eu falei, né, de aplicativo, de fazer aula online e tal, e até enquanto eu procurava esse vídeo aqui no TikTok, eu me lembrei que aqui no próprio TikTok eu tenho salvo vários, mas eu acho que é só procurar como aprender inglês ou leituras em inglês, alguma coisa assim, que daí ele fala, se você consegue ler esse texto inteiro, é porque o seu inglês é avançado. E daí ele coloca um texto pra ti lendo conforme a música vai tocando. Então é algo super legal também pra gente estar praticando. Eu abri agora aqui num perfil que ele esse nome aqui, gente. Eu não sei falar isso, não. Mas é esse perfil aqui, que é uma menina que ela criou um podcast, né, no TikTok, que é falando em inglês devagar. Então, welcome to my English Slow Podcast. A podcast to practice listening to English for beginners. Então é realmente algo assim que pra quem tá começando faz toda a diferença, sabe? Ler, ouvir. Eu acho que tá em contato, acho que essa é a principal coisa. Tá em contato com tudo isso. E inglês é a língua que a gente mais tem acesso, né? Enfim, encerrei o assunto do inglês porque eu acho que é muito importante, então eu sempre irei defender. Quero falar um pouquinho sobre as minhas aulas que eu tive e eu ainda não tinha vindo conversar aqui com vocês, tá? Terça-feira a gente teve aula de Libras, acho que eu até falei. Na quarta-feira a gente teve uma aula no parque. E o que foi essa aula no parque? Ela foi a aula inicial do nosso estágio 3. Esse ano eu tenho que fazer o estágio no ensino médio. Então agora, nesse primeiro semestre do ano, a gente faz as observações das aulas. E no próximo semestre a gente vai dar as aulas para o ensino médio. E aí o que acontece? Os professores geralmente no primeiro dia, eles fazem uma dinâmica diferente, sabe? E aí a gente fez uma integração também com o pessoal que tá indo agora pro primeiro estágio, pra trocar experiências, enfim. E aí sempre, né, sair da sala é algo que já motiva bastante. Então a gente se reuniu no gramado do parque daqui da minha cidade, que é bem grandão, e os profs propuseram várias atividades, então eles nos deram um caderno de presente, inclusive, e nesse caderno tinha alguns textos que a gente leu em conjunto, e tinha 6 imagens, e era pra gente falar o que cada uma daquelas imagens ela representava em relação à nossa trajetória, ao que a gente viveu, ao que a gente deseja viver, ao que é a docência pra gente, ao que é ensinar. Então eram várias imagens relacionadas a isso, mas pra quem não tem esse olhar treinado, talvez era só uma simples imagem, sabe? Uma que me pegou bastante realmente foi que a penúltima imagem, ela era das fases da lagarta, né? Da metamorfose da borboleta. Então era a lagarta subindo no galho, ela virando pupa e depois ela saindo voando.
E a gente consegue fazer essa analogia dessa imagem com muitas coisas da nossa vida. Mas eu achei muito interessante um ponto que um colega em específico trouxe, na verdade dois, porque eles trouxeram de duas visões diferentes. A visão de nós como professor e de enxergar o aluno passar por todas essas fases, então da gente ajudar nessa transformação do aluno, nessa metamorfose, para que ele consiga voar sozinho. Mas eu acho que o principal e o que mais me pegou, assim, com a minha vivência do estágio do ano passado, foi a questão da nossa transformação, da nossa metamorfose, né? E aí que o professor destacou também. Mas quando a gente vê essas lagartas, elas incomodam, elas são nojentas, então a gente extermina elas. E aí depois, quando a gente enxerga uma linda borboleta azul, a gente quer ir tirar foto. E aí, tá vendo o problema da coisa? Porque a gente não aguenta o processo. Então, ano passado eu passei por essa transformação muito grande, porque eu me via uma lagartinha, que eu não queria dar aula, que eu não queria ser professora, que eu não sabia como ia ser o estágio. E quando eu entrei nesse processo do estágio, eu comecei a empupar e eu comecei a virar borboleta e agora eu já tô voando sozinha. Então, a gente, né, passou a manhã aí fazendo essas reflexões e essa eu achei a mais interessante para trazer aqui para fazer vocês também pensarem, né? E pra gente sempre enxergar, eu falo muito aqui no canal, para além do óbvio, né? Então, para além do que aquela imagem dizia ser a metamorfose da borboleta, o que que ela tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade, com a realidade dos alunos. Então, sempre tentar fazer esses ganchos assim, sabe? Depois a gente fez várias atividades que os profs propuseram pra gente acabar caminhando no parque. Então a gente tinha que encontrar uma espécie do parque de animal, identificar ela e dar um nome pra ela como mascote do nosso grupo. A gente foi dividido em grupos com pessoas diferentes das quais a gente está habituada a fazer grupos. Depois a gente teve que procurar folhas e fazer uma montagem, e fazer uma foto. Enfim, foi bem legal, assim, foi bem divertido. A gente ficou a manhã inteira. Eu realmente não consegui gravar nada, porque, assim, confesso que essa questão dessa lei do celular 15.100, acho que é, né? De que não pode mais usar o celular, por mais que a gente não tava na sala de aula, não tinha vontade nenhuma de pegar o celular, sabe? E eu acho que isso tá sendo muito bom. Assim, até pra gente que não tinha maiores problemas, mas que eu tenho essa limitação de que eu não quero passar mais de 3 horas nas redes sociais, senão assim, qualquer intervalinho, ou ai, a aula tá chata, deixa eu ver aqui, sabe? Assim, eu sei que eu não posso, eu já deixo na mochila, eu nem deixo mais em cima da mesa. Então é algo que eu sinto que vai ser muito positivo, isso aí, né? Enfim, acabei não fazendo muitos registros, só foto mesmo. E passou a manhã, passou voando, quando vejo era 11h30, a gente já tava tendo que sair pra casa. E foi basicamente isso a quarta-feira. Vamos ver o que mais que eu tenho pra contar pra vocês. É que eu não me lembro, gente, o que eu já falei e o que eu ainda não falei. Mas enfim, se eu não falar algumas coisas, depois eu falo na edição pra garantir, pra não repetir 2 vezes também, né? E é isso, aí a aula de hoje eu tive geologia, que eu já me apaixonei, assim, porque é uma disciplina muito curiosa, sabe? Então ela responde, ou pelo menos nos instiga mais ainda a querer saber de perguntas, por exemplo, da criação do universo, da criação da vida, e essas coisas realmente me instigam bastante, assim. Então eu fiz algumas anotações ali da prof falando, ela começou a explicar um pouquinho sobre a teoria do Big Bang, e além de explicar como vai funcionar a nossa dinâmica na disciplina, quais as avaliações que a gente vai fazer e tal, mas realmente, assim, é um conteúdo muitíssimo interessante, essa parte mais de astronomia também, né? Depois entra mais a parte das rochas, minerais. E é isso, assim, eu tô bem contente. E depois da aula de geologia hoje, a gente teve PEC, que é Prática enquanto Componente Curricular 7, que a gente tem uma por semestre, e a gente vai ter que desenvolver nesse semestre alguma intervenção voltada para a educação ambiental. Então, assim, esse semestre real eu só tenho 2 disciplinas que são específicas, que eu diria que são aquelas que a gente precisa se debruçar mais sobre, né, para realmente adquirir esse conhecimento, porque as outras são, assim, bem de boinha na paz, sabe? Então eu tô felizinha porque
esse semestre eu vou conseguir focar em outras coisas que eu já tô me envolvendo aí. E é isso, gente. Basicamente é isso que tá sendo essa semana. E amanhã eu vou ter uma disciplina que ela é de EJA, que a gente vai ter que fazer também, dar algumas aulas no EJA, que tem lá na minha instituição, eles têm à noite. Então ainda também não sei falar com mais detalhes pra vocês como vai ser. Mas enfim, com essa questão também do celular, eu não tô nem gravando na facul, então não vamos ter muitos vlogs na sala, enfim, né? Não tinha antes também porque sou meio envergonhada, sabe? Mas enfim. E é isso. Eu quero falar também um pouquinho sobre como foi o primeiro dia, sobre algumas falas que foram feitas no primeiro dia, que eu acho que foram muito pontuais pra a gente poder conversar aqui e eu ajudar você de alguma forma que tá começando também. Gente, vou ficar com o celular aqui porque eu acho que o áudio fica melhor assim, né? E eu acabei esquecendo antes, me perdoe. Mas enfim, eu ia deixar pra falar só no final de semana, mas eu quero aproveitar que eu tô tagalera hoje e bem falante e vou falar hoje mesmo. Agora que eu já tô sentadinha aqui, que eu não teria minha aula de inglês, então tô com a noite livre, né? Seguinte, eu queria compartilhar um pouquinho de como foi a fala do nosso vice-coordenador no primeiro dia de aula, que eu acho que foi uma fala muito essencial para passar esse sentimento de acolhimento, sabe? Então eu queria ser esse meio para vocês, caso você não tenha tido nada de recepção assim. E eu acho que a questão que mais me marcou é assim: se comuniquem, se expressem, sabe? Porque geralmente, principalmente se você tá entrando numa turma presencial, são pessoas de diferentes faixas etárias, né? De diferentes regiões, de diferentes culturas. Então, são pessoas diferentes, né? Cada uma vai ter as suas especificidades, cada uma vai ter o seu jeito, o seu modo, enfim. E vai ser aí umas pessoas, né, umas criaturas que você vai precisar conviver por pelo menos 4 anos da sua vida. Então, se comuniquem, se expressem, para que sempre isso seja um bom relacionamento, sabe? Para que não tenha maiores conflitos. A questão até de se comunicar com os professores, com a coordenação do curso, manter esse relacionamento de fato bem transparente, sabe? Para que ninguém seja prejudicado. E isso vai facilitar em muitas coisas, porque vai fazer vocês serem vistos, vai fazer com que você se sinta importante, no sentido de que você não está sendo esquecido, deixado de lado, e sim de que as pessoas te ouvem, te acolhem, buscam tentar ajudar os seus problemas. Então, acho que isso é algo muito, muito importante mesmo, assim. Então, sempre buscar comunicar. Se você tá com algum problema, eu tenho certeza que a coordenação do curso, enfim, não vai querer que você desista da faculdade por causa desse problema. E sim, eles vão tentar buscar te ajudar soluções para solucionar esse problema aí. Então, sempre contar com essa ajuda, porque são pessoas que estão ali para nos ajudar. E elas só estão ali porque a gente tá ali querendo o curso, querendo estudar. Se a gente não tivesse ali, possivelmente elas não teriam mais esse emprego. Então, é uma forma com que eu sempre penso. Então, a gente precisa saber explorar, mas no bom sentido, essas pessoas, sabe? Para que elas nos ajudem e a gente ajude elas de volta. Então, é um relacionamento mútuo, né? E uma coisa alimenta a outra. A outra questão também, não fiz tópico, não fiz nada, então às vezes eu vou me lembrando de alguma coisa solta e vou falando também. Mas algo muito, muito importante que ele falou, que é uma coisa que eu acho que eu nunca falei muito aqui no canal, que é a questão de que ao longo do curso, às vezes, aquelas pessoas que desistem é porque elas realmente não se identificaram, não se permitiram. E aquelas pessoas que chegam até o final é porque ao longo dos semestres elas foram cada vez mais buscando formas de se identificar e também formas de se empoderar. Eu acho que esse é um termo tá um pouco na moda, né? Mas não nesse sentido. No sentido de empoderar-se de conhecimento. Empoderar-se. Meu Deus, vocês entenderam, né? Se empoderar de conhecimento. Eu sei isso. Eu estudei isso. Sabe? A questão também é assim, a gente
né, no meu caso, eu tô numa licenciatura. Então, muitas vezes a gente tem um probleminha de que os professores que dão aula para formação de professores, que é o caso das licenciaturas, eles não veem a gente como futuros professores ou como professores em formação, e sim como alunos, meros alunos. Então, esse tratamento ele é totalmente diferente. Então, a gente também precisa começar a exigir um posicionamento e um tratamento diferente, sabe? No bom sentido também, é claro. Mas essa questão do empoderamento, eu acho que é algo que me pegou muito. Porque é óbvio que cada um vai ter a sua realidade, cada um vai ter a sua família, seu trabalho, enfim, a sua vida pessoal, a parte da faculdade para lidar, enfim, para viver. Mas se a gente realmente não se empoderar, não quiser fazer parte e se envolver realmente de fato, sabe? A gente não vai para frente. É uma coisa que não vai fluindo. E pelo contrário, só vai puxando a gente cada vez mais para baixo. Então, essas foram algumas falas, assim, dele, que eu acho que foi bem pontual para o pessoal que tá começando agora. E até pra gente também, porque, para vocês terem uma ideia, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu entrei na faculdade em 2022. E a minha turma começou com mais de 30 pessoas. E vai se formar 3 alunas. Eu e mais 2 colegas. Então, na minha turma, eu vi muito isso acontecer, sabe? E realmente um teste de persistência, de disciplina, de constância, de você se encontrar. E é claro também que aí no meio desses 4 anos, a vida vai tomando outros caminhos e tá tudo certo, tudo bem. Mas é realmente se sentir acolhido, sabe? Eu acho que isso é o principal, assim. Sentir que ali é um espaço que você tá à vontade, que você pode ser quem você é e tentar sempre aproveitar todas as oportunidades, né? Eu acho que isso também é outra coisa que é muito válido falar logo quando você está começando a faculdade, de que não adianta você só vir para as aulas, de que o professor ele não pode fazer 100% para você, ele só vai fazer 50% e você vai ter que retribuir com os outros 50%. Você precisa se envolver em projetos, você precisa cumprir uma carga horária, né, que é de horas complementares. Então, assim, realmente se envolver, sabe? Eu acho que não tem outras palavras que explicam isso. Mas, enfim, é basicamente isso. A gente passou a segunda-feira, a manhã toda, só conversando com essa nova turma. E algo que me emociona até ver que a gente estava com uma sala cheia. Porque a gente chegando agora na realidade da minha turma, com 3 alunas se formando, ver uma sala cheia é um sinal de que o curso não vai acabar, sabe? É um sinal de que o curso ele tá superando o que ele estava nos anos anteriores e que ele tá se recuperando. Então, eu fico realmente, assim, fiquei muito emocionada. Eu ainda brinquei, falei, eu vou chorar, porque é como se todas essas pessoas acreditassem mais ainda na gente, sabe? E, enfim, é basicamente isso que eu queria deixar o recado. Então, busquem conhecer todas as oportunidades, busquem se empoderar do conhecimento que vocês recebem, explorar no sentido bom os professores, a estrutura do curso, coordenadores, enfim, porque na maioria das vezes são professores que têm muito conhecimento. E é como eu falei, eles só vão fazer até os 50%. Quem tem que fazer o resto é a gente. Então, questionar, se interessar, buscar saber, querer participar dos projetos, isso é algo que, assim, é dica de milhões, se envolver logo no início da faculdade em projetos. Porque é algo que, além de ajudar você a construir experiência, ajudar você a construir currículo, vai te ajudar a já logo no início do curso começar a buscar essas horas complementares. Porque eu poderia muito bem estar agora, no penúltimo semestre da faculdade, correndo atrás de participar de projeto, porque eu não tenho as minhas horas complementares completas. Mas, no meu caso aqui, são 200 horas complementares, e eu já tenho quase 400. Então, assim, não tô desesperada que eu preciso estar fazendo mais coisas para ter essas horas complementares. Mas agora eu realmente tô participando de voluntária num projeto, porque é o que eu acredito e é o que eu quero pro meu futuro, sabe? Então, é a gente acreditar e a gente realmente agir para aquilo. Enfim, não vou mais ficar falando aqui meia hora. Era isso que eu tinha para falar, meu povo.
Vou ver ainda o que eu gravo mais amanhã pra vocês, mas eu acho que esse vlog vai ficando por aqui. E eu vou, enquanto eu edito e reassisto ele, eu vou destrinchar mais alguns dos assuntos que eu falei por aqui para fazer mais vídeos específicos para vocês, para deixar esse canal assim bem recheado. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo, algo que você queira saber, qualquer coisa, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre anoto tudo e tô de olho em todos os comentários para sempre trazer aqui algo que realmente ajude você, solucione algum problema, enfim, torne a sua vida mais leve. E é isso aí, gente. Vou ver ainda se eu continuo gravando amanhã, enfim, final de semana, mas se não, já me despeço por aqui.